Fala, Matheus, tudo certo? Finalizei a planilha, beleza? Então esse é o vídeo de apresentação dela. Olha que legal que foi a parte visual ali. Coloquei aqui a logo da empresa, planilha de controle de pagamentos e 4 menus aqui, tá? Cadastro de colaboradores, vales, pagamentos e o dashboard, beleza? Primeiro ponto que eu quero te passar aqui no início do vídeo é o quê? Essa planilha ela tem uma pequena macro lá no dashboard, que é um botãozinho atualizar, né? Como ele foi montado com tabela dinâmica, então é importante atualizar e eu criei um botãozinho para atualizar tudo, tá joia? Então, quando você receber a planilha, se aparecer aqui algumas mensagens de risco de segurança, habilitar conteúdo, pode habilitar, pode clicar, que é tudo confiável, beleza? Aí uma questão importante é o quê? Recebeu a planilha, te mandei. Primeira coisa que você faz é salvar a planilha em algum local aí do seu computador, enfim, salvar como, salvou, fecha a planilha, tá? Essa aqui você acabou de salvar, e abre novamente da onde você salvou, beleza? Só abrir novamente. Aí se aparecer de novo as mensagens de habilitar conteúdo, só ir habilitando que tá tudo certo. É apenas para o Excel reconhecer que aquela macro lá ela tá válida, tá joia? Beleza, então a princípio é esse o primeiro ponto. Então, colaboradores. Simples, tá? Então é a base de cadastro de colaboradores, acredito que é a base que você já tinha aí também. O nome dos colaboradores, data de admissão, se ele é CLT ou PJ, tá? Aqui tem a opçãozinha. O local, tá? Então aqui eu já deixei pré-determinado, Fábrica Guará, Hamburgo e o obra externo. Tá? Isso aqui é importante, esse vínculo aqui, para você não escrever coisas diferentes, né? Às vezes, coloca fábrica em vez de Fabre, escreve mais os nomes completos, então isso aqui é para limitar essa digitação, tá? Função, salário, banco, chave e o Pix, beleza? Então, uma base de dados aqui de cadastro, tem colaborador novo, é só inserindo aqui para baixo, tá joia? Que ele vai automaticamente respeitando aqui a questão da tabela, beleza? Vales. Aqui em vales é o controle lá que você tinha de vales, né? Enfim, aquela base paralela que você já tinha. Aqui é o seguinte, além dessa base que você já tinha dos controles do vale, a gente colocou então aqui o mês e o ano, tá? Então isso aqui é importante para você ter esse controle. Então acho que até o Gabriel comentou contigo, né? Que tem uma coluna chamada período, data de pagamento, algo assim. Então tanto em vales quanto em pagamentos tem para você selecionar o mês. Ou seja, esse vale é referente ao mês de janeiro de 2025, tá? Então tudo isso aqui é de janeiro de 25. Opa, esse vale aqui é de fevereiro, beleza? Então apenas para você vincular o período disso aqui. Tá joia? Mas o mais importante, além da base do vale, é a base de pagamentos, que conforme a gente conversou, tá? Então, o que vai alimentar o dashboard é isso aqui, tá? Então, beleza, aqui tem todas as informações que você já tinha, né? Enfim, só ir alimentando aqui para baixo. E a base pagamentos, que é bem parecida com vales, é onde realmente é o coração da planilha com relação ao dashboard. Por quê? Porque aqui também já tem os vales, né? Aqui ele já faz uma conta dos 30% do salário, enfim, e todas as questões aqui de descontos, enfim, tudo que você controla, é aqui que é a base principal. Então, mesma ideia. Além de ter todas as informações que você já tinha, vai ter um cara chamado mês e ano. Então, aqui é obrigatório pôr, tá? Aqui você põe justamente para ter lógica lá no dashboard. Tá joia? Então, bem tranquilo, bem simples, né? Enfim, é só você ir alimentando aqui as informações, um embaixo do outro, e ele vai criando esse banco de dados aqui. Aí foi dividido por período, dados do colaborador, acréscimos, né? Descontos e informações do pagamento. Beleza? Então, bem limpo aí. Então, é uma base de dados de todos os períodos, você vai preenchendo aqui. Então, ficou na mesma planilha, vales e pagamentos. Mas sempre reforçando que a base principal é a base de pagamentos para o dashboard. Tá joia? Agora eu vou apresentar o dashboard, ficou excepcional, muito bonito. Ó que legal. Então aqui, o que eu priorizei? Eu priorizei as cores baseado na logo aqui, tá? Então, voltado para o cinza e para esse laranja, tá? Então, se você perceber, o dashboard está assim. Então, primeiro, aqui o botãozinho atualizar. Por quê? Toda vez que você, para voltar para o menu, é só você clicar aqui na logo, tá? Aqui eu não deixei esse superior aqui para não estragar um pouco a parte visual. Mas você perceba que cada um tem esses menus aqui de acesso, né? E quando você ir para o dashboard, ele não tem aqui. Mas como que eu faço para voltar? Basta clicar na logo. Clicou, ele volta aqui para a base de pagamentos. Tá joia? E aqui está o botão atualizar.
Toda vez que você faz alguma alteração aqui, preenche e alimenta, se você não clicar em atualizar, ele não atualiza isso aqui, tá? Então, clique em atualizar, que automaticamente ele atualiza todas as bases. Aqui do lado são alguns ícones, alguns menus para você acessar, como se fossem filtros, beleza? Mas antes de clicar aqui e mostrar aqui, vamos apresentar a parte geral aqui. Então, esse primeiro bloco aqui superior são alguns grids com relação à separação do que foi pago de vales, de pagamentos, né, que aqui já está descontando o vale, e o pagamento total, que é o pagamento do vale mais o valor líquido que paga depois, né? Então, você comentou que lá no dia 20 é o vale, e lá no quinto dia útil, enfim, é o pagamento. Então, o desembolso é dos dois, né? Você pagou um montante de vale e um montante do pagamento. Então, o desembolso geral foi isso aqui, né? Esse aqui é o pagamento total. E aqui, ó, eu dividi por empresa, olha que legal que ficou. Então, dos 168 mil pagamentos de vale, 23 foi da fábrica X, 107 da fábrica Y e 37 da externa, beleza? E assim por diante, ó, tá vendo que aqui tá nesse formato. E aqui uma representatividade do pagamento geral. Então, dos 525 mil reais, 64% como você trouxe na fábrica Hamburgo, acho que é isso, né? 14% Guará e 22% externo, tá? Então, esse é a base aqui das três empresas. Então, e aqui vamos apresentar total, depois a gente faz os comportamentos aqui. Pagamento total mensal. Então, aqui você tem uma visão geral, né, dos 525 mil, e nesse aqui você tem a distribuição dos 525 mensalmente, para você ter a ideia de quanto que pagou mensal. Em janeiro foi 59, em fevereiro 26, março isso e aquilo, tá? Isso de acordo com esses filtros. Depois a gente vê o comportamento dele. Pagamento total, pagamento de líquido, né? O lado do dia quinto útil, pagamentos descontando vale e pagamento de vale, tá? Então, os 356 que estão aqui, né? Mensalmente. E o vale também, 168, está aqui mensalmente, beleza? Aqui embaixo, pagamento de vales para pessoa, para funcionário CLT ou PJ, para você ter essa separação. Dos 68 mil, 75 mil foi para CLT, 93 para PJ. Dos pagamentos, aqui vales e aqui geral. 196 PJ e 160 CLT, representou isso aqui. Então, 67% dos pagamentos são para CLT e 46% para PJ, né? Aqui a quantidade. E aqui a evolução de funcionários. Então, quantos funcionários eu paguei? 140. Então, foram 15 funcionários em janeiro, 10 em fevereiro, 8 e assim por diante. Então, aqui a visão de funcionários que faz parte de todo esse pacote aqui, não é? Então, isso aqui é uma visão geral. Agora vamos ver os filtros. Quando eu clico aqui, por exemplo, eu quero ver só da fábrica Guará. Aqui em cima não vai mudar, por quê? Aqui eu estou olhando justamente o comparativo das três, tá vendo? Então, quando eu clico aqui em Guará, Hamburgo ou externo, ele vai movimentar os demais. Então, vamos fazer aqui o exemplo para você entender. Então, quando eu clico aqui no xizinho, ele vai aparecer 100%. Aqui é o cenário de todas as três fábricas. Eu quero ver só a Guará. Opa, a Guará, 72 mil reais de pagamentos, tá vendo? Aonde está 72 mil? Aqui, ó. Beleza? Por isso que aqui mantém, porque eu estou comparando as três. E aqui uma visão só daquilo que eu filtrei. Opa, então a Guará teve o pagamento em janeiro, em junho, julho, setembro, outubro. Esse é o cenário. Opa, da Guará, pagamento foi 48 mil, vale 23. Só tem PJ, representou 100%. E aqui a quantidade de funcionários médio, né? Aqui é a média e quantidade de funcionários que eu paguei mensal, tá? Então foram 15 em janeiro, 10 em fevereiro e a média foi de 16 funcionários nesse intervalo aqui. Beleza? Então esse é o funcionamento. Hamburgo, mesmo, opa, 335. A média, né, que eu tô pagando, opa, tá em torno aqui de 29, 30 mil, ó, né? Tá aqui tá o cenário. Isso aqui que eu paguei de vales, isso aqui que eu paguei de pagamento e de vale. Opa, aqui eu tenho PJ e CLT, essa é a representatividade, funcionários, beleza? Então, uma visão macro e aqui você consegue enxergar. Eu quero ver fábrica Guará CLT, não tem. Fábrica Hamburgo CLT, opa, esse é o cenário do CLT, tá vendo? Ó, aí quando a gente clica aqui já no CLT, ele já traz só o que tem CLT. PJ, ó, a fábrica PJ eu tenho nas três fábricas, né? Eu tenho na Guará, na Hamburgo e na Externa. Esse é os valores de PJ. CLT eu só tenho na Hamburgo.
beleza? Se eu faço gizinho, aparece a visão dos três. Então, esses filtros é para isso. Quero ter uma visão, ó, mensal. Hamburgo e abril. Ó, 10 mil, 3 mil na Hamburgo, 7 mil de vale, pagamento e o total, né? Então, esse é o cenário desse formato aqui. Abril de todas. Opa, eu só tenho de todas, independente se é CLT ou PJ. Então, ele vai trazer aqui a visão. Opa, em abril, então, eu tive 14 mil de vales, 10 mil na Hamburgo e 3 na externo, 30 mil de pagamento geral, 22 na Hamburgo, 7 e 45 mil no total. Representou esses percentuais aqui nas duas fábricas, né? Em abril eu só tive as duas. 45 mil em abril, aqui vai estar representando por vale mensal. Enfim, tudo que aparecer aqui vai ser de acordo com esses filtros. Quero ver geral? Só clicar aqui e deixar. Agora eu quero ver por função. Todo esse cenário, como que foi o pintor? Opa, de pintor eu paguei 7 mil reais, né? Na fábrica Hamburgo só teve, então 4.200 em janeiro, 3 mil em dezembro. Enfim, você tem a visão geral de tudo que está acontecendo de acordo com o filtro que você quer, beleza? Por colaborador, Adriana, Adriana, eu tive pagamento para ela em janeiro e fevereiro, então em março ela saiu da empresa, enfim, deu 5 mil. O Aleph, o Alisson, enfim, tudo vai depender da base de lançamento, tá? Então, ó, aqui você tem todos os funcionários, então você tem como ter a visão de cada um particular, ó. Ou geral, né, para você ter uma visão macro do negócio. Deixou tudo desmarcado, você vai ter a visão completa. Então, no ano de todas as fábricas foi isso. Uma fábrica específica você vê por aqui, ó, né, por esses cenários. Enfim, 100% automático, tá, Matheus? Um dashboard bem legal, que com certeza vai ter a visão global. Praticamente tudo que está aqui, né, as visões que nós temos aqui, é o que você tem aqui na base de lançamentos, né? Obviamente que o dashboard, ele não pode entrar muito em detalhes, quanto que eu paguei de hora extra e tal. Isso tudo você consegue filtrar pela própria base, né? Então, por aqui você consegue ter essas visões. Mas o dashboard tem que ser mais concentrado, uma visão mais macro, de realmente desembolso. Aí você tem as visões menos consolidadas, né? Menos consolidadas no detalhe, no caso. Mas aí você consegue ter a visão geral aqui pela base de lançamento. Tá joia?